Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, muito importante que vocês ajudem a gente. Estamos quase com 16 mil inscritos, então para todo mundo que já acompanha o canal, o nosso muito obrigado. E para você que é novo, a gente convida a se inscrever aqui, ativar o sininho e deixar o like, tá bom? E a sua prioridade aqui embaixo, comente o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta nos nossos vídeos e nas nossas lives. É muito importante saber a opinião de você que está do outro lado, que assim a gente também vai pautando aqui os assuntos mais importantes e que mais interessam a você, torcedor gremista, que está sofrendo assim como a gente com esse momento desgraçado do Grêmio. Bom, vamos começar falando sobre o que aconteceu na tarde de ontem, Corinthians e Grêmio, 1-1, um jogo interessante do Grêmio, é necessário que se diga. O Grêmio jogou o primeiro tempo muito bem, perdão. O Grêmio jogou o primeiro tempo muito bem, fez uma partida muito interessante dentro da sua proposta e foi premiado com um gol no fim do primeiro tempo, com o gol do Diego Souza após uma boa jogada do Ferreira pelo lado esquerdo. No segundo tempo, por conta também de modificações do seu treinador, do Wagner Mancini, o Grêmio acabou sucumbindo à pressão do Corinthians. O Grêmio chamou o Corinthians para o jogo e o Corinthians fez um golaço com o Renato Augusto. Falha de marcação também do Grêmio entre o Vilhaçante, o Borja, enfim, isso não se discute, mas um belo gol do Renato Augusto que acabou castigando uma atuação que o Grêmio merecia mais do que o empate. Bom, o que o Grêmio tem de panorama agora para o jogo contra o Atlético Mineiro? Resta um jogo para o Grêmio definir se cai para a segunda divisão pela terceira vez na sua história ou se fica na primeira divisão, fica na Série A para 2022. Antes do jogo da quinta-feira, o Grêmio precisa torcer por resultados paralelos hoje, porque a 37ª rodada ainda não acabou. Temos jogos na segunda-feira. Se o Grêmio não quiser ser rebaixado, o Grêmio precisa evitar que Cuiabá e Juventude pontuem. Se essas duas equipes pontuarem nesta segunda-feira, o Grêmio já está matematicamente rebaixado, porque a diferença sobe de 3 para 4 pontos e o Grêmio só pode fazer mais 3. Então o Grêmio matematicamente está rebaixado se Cuiabá e Juventude pelo menos empatarem. Se um desses dois empatarem, o Grêmio ainda segue na briga, porque aí a briga vai ser com o Bahia, que tem o mesmo número de pontos do Grêmio, que já ganhou do Fluminense por 2-0, e entre essas duas equipes aí, a qual delas não pontuar. Então vamos fazer um exemplo clássico aqui. Se o Cuiabá empatar com o Fortaleza em casa e o Juventude empatar fora de casa com o São Paulo, acabou, o Grêmio está rebaixado. Se o Juventude empatar com o São Paulo e o Cuiabá perder para o Fortaleza, o Grêmio vai passar a brigar com o Cuiabá e com o Bahia. E o Juventude, ele não escapa do rebaixamento, mas ele escapa do Grêmio, tá? É muito importante que se diga isso. Então esse é o cenário. Vice-versa, se o Cuiabá pontuar e a Juventude não pontuar, fica a mesma situação. Hoje, segundo os matemáticos, o risco de queda do Grêmio é de 95%. Bom, vamos imaginar um cenário positivo aqui, que o Grêmio chegue vivo no jogo contra o Atlético Mineiro. Para isso, como eu falei, vamos imaginar aqui que Cuiabá e Juventude percam. Esse é o melhor dos mundos, porque aí todo mundo fica com 43. Na quinta-feira, o Grêmio precisa ganhar do Atlético Mineiro e o Grêmio precisa torcer para 2 desses 3 cenários. Que o Bahia perca para o Fortaleza, o jogo acontece na Arena Castelão, o Juventude perder para o Corinthians, o Juventude joga no Jacone, e o Cuiabá perder para o Santos, o jogo acontece lá na Vila Belmiro. Então o Grêmio precisa torcer para 2 desses 3 cenários. Se Bahia perder para o Fortaleza, Cuiabá perder para o Santos, são os cenários mais prováveis porque são 2 jogos fora de casa, e o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, o Grêmio escapa pelo número de vitórias. E é muito importante que se diga. O Bahia precisa perder do Fortaleza por quê? Porque hoje Bahia e Grêmio têm 11 vitórias. Se o Bahia perder e o Grêmio ganhar, o Grêmio terá um saldo de gols melhor do que o Bahia, e aí o Grêmio escapa no segundo critério de desempate em relação ao Bahia. Então é uma conta, olha, absurda que o Grêmio precisa, mas o Grêmio ainda tem chance de não cair para a segunda divisão. Pensando nesse jogo contra o Atlético, o Grêmio vai ter 3 desfalques, tá? Jeromel e Kahneman, esses são certos, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, e o Thiago Santos não deve jogar porque ele saiu mais cedo no jogo contra o Corinthians, então ele tá, vamos colocar aqui como lesionado, ele não deve jogar. Na sua vaga deve entrar o Sarará. Na zaga, tudo indica que será Juan e Rodrigues. São os 2 zagueiros disponíveis hoje que o Grêmio tem. Lembrando, o Grêmio já deu férias antecipadas pro Paulo Miranda, tá? E o Grêmio vai ter o reforço do Douglas Costa. O Douglas Costa volta de suspensão, deve atuar na vaga do Jonathan Robert. Então, analisando aqui o que o Grêmio deve ter de escalação. Gabriel Grando no gol, Rafinha na lateral direita,
Rua Rodrigues e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa hoje é o titular da lateral esquerda. Sarará, Lucas Silva e Campas. Ferreira, Douglas Costa ou Jonathan Robert, vamos colocar como dúvida, e o Diego Souza na frente, tá? Definitivamente o Borja não está nos planos do Grêmio, inclusive a informação que a gente tem é que o Grêmio já comunicou o Borja que não vai ficar com ele para a temporada 2022 se o Grêmio cair, porque o Grêmio não tem como sustentar o alto salário dele, afinal de contas hoje o Grêmio tem 800 mil reais por mês para pagar pelo Borja de salário. Bom, dito todo esse cenário em relação ao jogo do Atlético Mineiro, a gente tem algumas informações referentes ao planejamento do Grêmio, tá? O Grêmio não admite publicamente, o presidente Romildo já disse que o Grêmio vai ter uma clareza maior quando a situação for definida, seja para rebaixamento ou não, mas a informação que a gente tem é a seguinte: o Grêmio já fez uma avaliação interna dentre os nomes que o Grêmio considera como plausíveis ou não plausíveis, ou seja, os nomes que o Grêmio quer contar, os nomes que o Grêmio não quer contar para 2022, principalmente em cenário de queda, tá? Alguns jogadores já foram comunicados. O Rafinha não vai ficar no Grêmio. O próprio Rafinha não quer renovar. O Grêmio também não tem nenhum interesse. O Rafinha tudo indica que já esteja acertado com outro clube. Diego Souza comunicou à diretoria do Grêmio que aceita reduzir o salário, que aceita se adequar, mas pelo lado do Grêmio, não é todos, mas a maioria dos dirigentes entendem que é necessário outro nome. Que o Diego Souza não é o nome ideal para 2022, por conta de algumas coisas dentro de campo e por outras fora também, convivência de vestiário, a questão do peso do Diego, enfim, todos esses fatores aí, tá? Outros jogadores, e aí alguns jogadores, como eu falei até do próprio Borja, eles já estão na lista de saída. O Grêmio vai tentar fazer negócio com esses caras. Outros nomes o Grêmio entende como interessantes para permanência, tá? Interessantes para permanência. Por exemplo, o Grêmio não deve renovar com o Cortez, talvez fique com o Diogo Barbosa. O salário do Diogo Barbosa não é tão alto assim. E alguns nomes estão um ponto de interrogação, porque são jogadores que têm um bom mercado, mas, por outro lado, são jogadores que seriam muito interessantes para a Série B. Por exemplo, o Lucas Silva. O Grêmio ainda não definiu a situação de alguns jogadores, mas o Grêmio já tem uma avaliação interna em relação aos nomes que o Grêmio quer e aos nomes que o Grêmio não quer. Tá? E muito disso se envolve, e aqui é a última informação do vídeo, em relação aos goleiros. Um dos goleiros deve sair. Breno ou Chapecó. Não é informação, mas um achismo. O que chegar primeiro, proposta vai, independente do critério. Claro que hoje o Breno é reserva, o Breno é mais fácil de ser negociado porque o Breno não está sendo utilizado. Mas, caso venha uma proposta pelo Chapecó, o Grêmio também não deve dificultar. A queda de receitas da Série B é absurda, então o Grêmio deve ficar com um dos goleiros. O Grêmio não vai ficar com os dois, até porque tem goleiro na base que o Grêmio entende que tenha potencial também e para a Série B seja bem dentro da realidade. A gente está falando de goleiro da transição que ganha 15, 14, 13 mil reais por mês, que é muito abaixo de 50, 60, 80 mil, uns 450 que o Grêmio pagava para o Vanderlei, enfim. Então, são algumas das definições que o Grêmio já está tomando. Por fim, sobre o treinador, o Wagner Mancini divide opiniões, ele é elogiado pelo método de treinamento, essa é a informação que a gente tem, que o Wagner Mancini é bem elogiado pelo método de treinamento, mas que não deve permanecer em caso de queda para a segunda divisão, ou até mesmo em permanência. Isso vai ser avaliado a partir da sexta-feira, após o fim do Campeonato Brasileiro. Beleza? Valeu? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Grande abraço, tamo junto, até a próxima, tchau!